Fala, meus queridos alunos e alunas. Hoje o nosso tema é ele, o nosso bigodudo prussiano, ele que falava sobre a moral, o pessimismo, a tragédia, o niilismo, exatamente. Friedrich Nietzsche, com vocês agora, roda essa vinheta. Gente, Friedrich Nietzsche é um dos principais pensadores, um dos principais filósofos do mundo moderno, é um dos caras que no século XIX literalmente transcendeu pensamentos, rompeu barreiras e é alvo de muitas críticas e muitas incompreensões até os dias de hoje. É muito comum que quando vocês cheguem ao capítulo de Nietzsche no seu livro, ou que vocês pensem sobre Friedrich Nietzsche, as pessoas fiquem logo confusas. Meu Deus, o que é que eu vou aprender agora? Qual é a tese do Nietzsche? O que é que esse cara tem? Vamos lá, que nesse vídeo você vai entender passo a passo desse momento. Nietzsche vai nos dizer que a vida ela é dolorosa, que a vida ela é sofrível, que a vida é difícil por si só. Portanto, o ser humano não tem o mínimo controle sobre a vida. E ele fala, existem duas formas de viver essa vida, por mais que seja sofrível, também muito prazerosa. Existe o lado dionisíaco e o lado apolíneo. O lado dionisíaco é o lado de dizer sim à vida, de aproveitar a vida, de aproveitar ao máximo a sua existência na face dessa terra. Já o lado apolíneo é o lado da moderação, é o lado da medida, é o lado da regração, é o lado onde você avalia tudo, analisa tudo e usa tudo de acordo com a medida. A gente fala que o mundo de hoje, o mundo moderno, o nosso mundo em que vivemos é um mundo apolíneo, é um mundo de tudo é moderado, e é moderado pela moral dos fracos, é moderado pelos covardes, é moderado pelas pessoas que não têm coragem de viver a vida do jeito que ela de fato é. Então Nietzsche diz, é preciso resgatar o lado dionisíaco da vida. É preciso resgatar os fortes, aqueles que vivem a vida do jeito que ela de fato deveria ser vivida. Por isso, o Nietzsche tira essas duas expressões, Dionísio e Apolíneo, da mitologia grega. Ele tira isso da cultura grega antiga, onde eles tinham a ideia da tragédia. Nietzsche falava muito sobre o teatro grego, ele utilizava muito essas metáforas, e ele diz, dentro daquela cultura grega antiga, essa cultura era adotada de várias metáforas no seu teatro. E o teatro grego, a arte grega, era dotada de um pessimismo. Esse pessimismo, então, tem duas faces, tem dois lados. O Nietzsche diz, eu posso ser um pensador pessimista romântico, que nem Schopenhauer, que dizia que a vida era triste por si só e não há nada que se possa fazer, não há nada que eu possa mudar a tristeza da vida, o pessimismo que de fato aceita a existência triste e trágica e nada muda, nada faz para mudá-la, e tem o pessimismo trágico. Esse pensamento do pessimismo trágico, ele traz para a gente a ideia de que eu posso aceitar que a vida é triste, porém eu consigo reagir a ela, eu consigo lutar contra isso. E o Nietzsche fala, dentro desse lado dionisíaco que nós devemos resgatar, é preciso identificar os culpados disso. Quem foram os responsáveis por fazer a vida tão apolínea, por fazer uma vida tão moderada, uma vida tão regrada pela moral, pela falsa moral, por uma moral que nada acrescenta à existência humana. Vamos lá. Nietzsche vai trazer para a gente a ideia interessante de que existem culpados. Uma das críticas que o Nietzsche vai fazer na busca desses culpados é o niilismo. Nietzsche diz que aquele que se desfaz das suas muletas da vida, aquele que abandona os falsos ídolos, o famoso martelo de Nietzsche, tá? Ele vai dizer o seguinte, aquele que consegue abandoná-la, ele vai ter uma vida em direção ao nada. Ele vai viver um pouco mais livre, um pouco mais livre. É a vida em direção ao nada, nihil, portanto, nihilista. Só que o Nietzsche percebe que esses nihilistas, eles também tinham uma falha. Eles viravam as costas para os valores humanos, para os valores morais, mas eles olhavam em direção ao mundo transcendente, ao mundo que é fora, ao mundo que existe além da nossa existência, o mundo além. E o Nietzsche dizia, isso também é tolice, isso também é ignorante. Não posso virar as costas para os valores do mundo e me prender, ser escravo de outros valores transcendentais. Nietzsche vai dizer então o seguinte, nós podemos pegar como algum exemplo de niilista, Fernando, algum tipo de fato concreto na nossa vida? Podemos. O comunista, por exemplo, é um niilista porque ele vive pensando no mundo com o fim da desigualdade de classes, no mundo para frente, no mundo do futuro, no mundo transcendente, onde um dia a sociedade será do jeito que ele imagina, um dia a sociedade será do jeito que ele criou, ele projetou. Da mesma forma, o cristão. A gente vai dizer que o cristão, ele vive uma vida pensando no paraíso, uma vida pensando no futuro que não é terreno, no futuro onde todas as mazelas da dor, da morte e da finitude humana vão se encerrar, o mundo do paraíso. Então ele sabe que quanto mais ele se der mal nessa vida, ele vai ter uma vida perfeita no céu. Ou seja, o Nietzsche diz,
é tolo viver a vida que nós vivemos, essa única vida, pensando que na próxima seremos felizes, que na próxima, de fato, a existência vai acontecer do jeito que eu desejo. E o Nietzsche levanta uma questão muito interessante. Ele analisa, ele percebe uma coisa que muitas vezes nos foge ao olhar. Ele diz, observe como aquele que provém, né, o provedor universal, os deuses criados pelos seres humanos, eles sempre são provedores, eles sempre são resolvedores de todos os problemas. Eles sempre resolvem todas as mazelas humanas. Ou seja, quando Nietzsche fala, não é que eu não acredite em Deus, não. É porque vocês falam em deuses e eu entendo que vocês sempre foram tristes. Por quê? Porque sempre a humanidade teve seus deuses, suas divindades. E Nietzsche percebe, nós só temos as divindades para que elas possam resolver os nossos problemas. Então, as nossas tristezas, nós construímos os nossos deuses, os nossos ídolos, para que a gente possa se segurar neles e assim, talvez não ter minha existência tão triste, né? Não ter uma vida tão triste, porque eu posso ter a promessa de uma vida no futuro que pode sim ser boa, pode sim ser feliz. Basta que eu siga as regras morais dessa minha crença. Basta que eu siga as regras morais e práticas e técnicas desse meu modelo de pensamento. Tanto a política, tanto a religião. Ou seja, o Nietzsche chama esses costumes de niilismo, ele chama isso aí de falsos líderes, esses falsos costumes que nos prometem uma vida futura não terrena, que na verdade é falsa. Nietzsche vai dizer que isso não é realidade, isso é falso, é uma ignorância do ser humano, é uma tolice do ser humano. Dentro dessa ideia, o Nietzsche vai perceber que existem culpados. Como eu te falei, ele vai procurar culpados. O primeiro culpado ele vai encontrar em Crepúsculo dos Ídolos, lá no seu capítulo 2, ele vai trazer para a gente a ideia de Sócrates. Ele vai falar do caso de Sócrates. Nietzsche diz que Sócrates era aquele que vivia da moral. Sócrates era aquele apolíneo. Sócrates era aquele que criava regras, condutas, porque Sócrates era fraco. Sócrates não tinha coragem de viver o mundo, arriscar, errar, viver, sofrer, que nem os sofistas faziam na Grécia Antiga, que nem os sofistas faziam usando da sua oratória, aproveitando, gozando o máximo da sua vida, aproveitando cada instante, falando. E se fosse certo ou errado, que dane-se, não quero saber. Eu quero saber é se eu estou vivendo. Os sofistas, de acordo com Nietzsche, viviam ao máximo a sua existência, enquanto Sócrates era o covarde atrás da mesa, o covarde atrás da reunião, olhando tudo e anotando tudo com isso é incoerente, isso é falso, isso não pode. Por quê? Porque ele próprio não tinha coragem de se dar a permissão de viver ao máximo. E o Sócrates, como se torna o clássico da filosofia, o clássico do pensamento, ele seria então aquele que cria as normas morais. Veja, Nietzsche diz que na existência nós temos duas forças, as forças ativas e reativas. As forças ativas são aquelas forças que fazem acontecer, aquelas que sentem, que se expressam, que acontecem. As reativas são aquelas que reagem às forças ativas. Ou seja, é como se a força ativa fosse um pintor que realiza uma pintura incrível, uma pintura onde ele colocou para fora tudo que ele sentia no seu âmago, no seu coração, fez a mais bela das pinturas de sua vida. E a força reativa seria o crítico que não sabe pintar, não entende nada de expressar sentimentos, de expressões sentimentais, olha para a pintura e fala, não achei boa. Então Nietzsche diz que nós temos as forças ativas. E o mundo hoje ele é regido pelas forças reativas em grande maioria. Aqueles que criam normas, freios, críticas, análises, mas não vivem de fato a vida. O Nietzsche diz, é preciso lutar para identificar os culpados. Um deles é o Sócrates. O próximo culpado, então, o cristianismo. Nietzsche vai dizer que o cristianismo é responsável, então, por transformar valores, prazeres em pecados. Nietzsche diz que os pensamentos cristãos transformaram um Jesus livre, um Jesus dos prazeres, um Cristo que, de fato, veio para nos ensinar como viver a vida, um Cristo ressentido, um Cristo da dor, um Cristo do sofrimento. Porque, de acordo com o cristianismo, quanto mais se sofre em vida, mais se tem uma vida prazerosa na eternidade, mais se tem uma vida prazerosa no além-mundo, no outro além. Ou seja, para Nietzsche, o cristianismo é sim um dos responsáveis, junto a Sócrates, de uma das grandes falhas morais e intelectuais dos seres humanos. É um pensamento de Nietzsche onde ele diz, por conta disso, Deus está morto. Nós matamos os deuses que nós criamos, pois ele foi criado para ser a expressão da felicidade, ele foi criado para ser a expressão da alegria, e nós o transformamos na expressão da punição, do castigo, do sofrimento. Por isso ele diz, Deus está morto. Ele diz essa frase pensando que nós matamos o Deus da esperança, nós matamos o Deus do amor, nós criamos o Deus do sofrimento, o Deus da recompensa, onde a vida seria uma gangorra, onde quanto mais eu desço, mais futuramente eu posso atingir o céu. Uma outra ideia interessante do Nietzsche a respeito da moral dos fortes, a moral do escravo e a moral do senhor, a moral aristocrática, a moral dos fortes, Nietzsche vai dizer o seguinte,
Existe um mundo onde os escravos servem à moral, aqueles que usam a moral dos outros, aqueles que são ressentidos com a própria vida e usam dos valores morais porque são fracos. E tem a moral dos fortes, aquela moral de quem luta pela própria existência, quem luta pelos próprios valores, quem vive em busca dos valores reais, os valores que de fato libertam os seres humanos. Esses valores você vai dividir em moral dos escravos e a moral dos fortes. Essas forças ativas e reativas, o Nietzsche fala uma coisa interessante, nos traz uma ideia para você pensar a própria existência. O Nietzsche vai trazer a seguinte solução. Aquele que tem uma vida triste em vida, aquele que vive uma forma triste de existência, ele vai procurar no além uma forma feliz. Aquele que vive, então, a vida feliz aqui na Terra, a vida terrena para ele quer o seu quinhão aqui. É aqui onde ele vai querer ter a máxima existência. E para esse que vive a vida livre, a força ativa, esse que tem a moral do Senhor, esse que tem a moral dos fortes, Nietzsche fala, para ele a vida não pode acabar. Para ele não quer que cada instante deixe de existir, ele quer viver ao máximo, porque essa vida, tal como você que está assistindo esse vídeo aqui comigo, não quer que acabe, não quer que esse vídeo acabe nunca, porque você está vivendo o máximo de felicidade que a vida pode proporcionar. Então Nietzsche diz, é aí a chave da existência. Um que deseja a próxima vida, como se a próxima fosse a expressão da felicidade, e o outro que vive essa vida como se fosse o máximo que ele pode tirar de cada instante, de cada segundo, de cada sinapse cerebral, porque é aqui que de fato a vida acontece. E por fim, o Nietzsche fala que nós devemos procurar a razão da existência, nós devemos procurar a razão da vida, lendo os ensinamentos, lendo os pensamentos dele, Zaratustra. Nietzsche diz que é ali, nos pensamentos de Zaratustra, onde ele quebra esse padrão dualista, esse padrão do bem e do mal, esse padrão da próxima vida, esse padrão da moral dos fracos, que Nietzsche fala. É lá, em Zaratustra, que ele vai dizer pra gente uma das maiores lições humanas, o chamado amor fati, o amor ao destino, o amor aos fatos, o amor fatídico, o amor da vida. Amar a vida com tudo que ela tem, amar a tristeza, amar a felicidade, amar tudo que a vida pode te dar. Se for bom ou ruim, simplesmente amar a vida, deixar viver a vida com os valores reais. Viver a vida com o máximo que você pode ter, usando sempre a força ativa, a força da expressão, a força dos sentimentos. De novo, para o Nietzsche, a forma real de amor não seria aquele amor do ressentimento. Amor apolíneo seria então o amor da vida livre, o amor dionisíaco. E qual seria a chave para esse valor dionisíaco voltar à humanidade, voltar ao mundo que nós vivemos? Seria justamente o amor fati. É lendo os ensinamentos de Zaratustra que Nietzsche fala o seguinte, esse amor fati, então, é o amor que não vai nos libertar das prisões, dos ressentimentos, dos falsos valores, dos falsos ídolos. E assim, o ser humano finalmente vai conseguir ser expressão de si mesmo, a liberdade de si, o amor de Dionísio, ele vai então conseguir ser o super-homem. O super-homem de Nietzsche não é o super-homem de roupa azul e capa vermelha. É o super-homem daquele que consegue derrubar barreiras, derrubar fronteiras, derrubar os falsos valores, de fato, viver o valor de si mesmo, criar suas próprias normas. E muitos de vocês pensam algo o seguinte, Fernando, então é complicado, porque se Nietzsche nos diz que eu devo viver a vida com os meus próprios valores, estar acima dos valores dos outros, então o nazismo para o Nietzsche seria algo justificável. Lembre-se que Nietzsche, ele existe pré-nazismo, ele existiu antes da unificação italiana. Então ele não jamais poderia prever que alguém usaria, né, de qualquer forma de liberdade contra a humanidade, contra a própria existência. Pelo contrário, Nietzsche amava a existência humana e jamais apoiaria uma destruição do outro, jamais apoiaria uma destruição do inimigo, jamais apoiaria a destruição daquele que não existe. Ou seja, Nietzsche até defende a destruição dos valores, mas a destruição pela reconstrução, a destruição pela reerguição do mundo, para você relevantar o mundo com valores livres, valores do amor fati. Esse é um pouco do pensamento nietzschiano para vocês, em um breve resumo, para que você possa estudar. Espero que você tenha gostado, curta o vídeo, comente e compartilhe. Até a próxima.